Na Rádio Cacique, Vida e Saúde. Bom dia, está no ar aqui na Rádio Cacique de Lagoa Vermelha o programa Vida e Saúde, um espaço para a divulgação da vida e da saúde na programação da Cacique, buscando sempre, através dos nossos entrevistados, disseminar informações, oportunizar também esclarecimentos, dicas, para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida. O patrocínio é da Medifarma, sua farmácia de manipulação, e Unimed Alto da Serra, para viver bem a vida. Nós estamos em contato telefônico nesta manhã de sábado com o Dr. Adalberto Filho, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC, e é o presidente eleito, que vai então iniciar o seu mandato na gestão 2012-2013. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está com um importante evento marcado para este domingo, dia 18 de setembro, o Simpósio de Arritmias, que ocorre aqui no estado do Rio Grande do Sul. E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o Dr. Adalberto, inicialmente agradecendo pela sua disponibilidade de atender o nosso convite, ele que está nesse momento em São José do Rio Preto, São Paulo. Bom dia, Dr. Adalberto. Bom dia, Flávio, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouco, inicialmente, doutor Adalberto, sobre a SOBRAC. Qual é a finalidade desta sociedade? De que forma ela atua, doutor Adalberto? A SOBRAC, como você disse, é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. É uma sociedade que é vinculada à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, ela cuida de toda a parte de arritmias cardíacas, aí eletrofisiologia cardíaca e dispositivos implantados como marca-passo, esses aparelhos que a gente utiliza no coração. E o objetivo dessa sociedade é de reunir esses cardiologistas que são atuantes nessa área e trabalhar de forma que a gente possa divulgar o conhecimento a esses cardiologistas, um apoio a esses cardiologistas e também a divulgação dos tópicos de arritmia para toda a população médica e também um trabalho frente à população de leigos, que é muito importante na prevenção de eventos cardíacos, né? E no campo da arritmia a gente tem algumas arritmias que precisam ser prevenidas, quer dizer, por exemplo, as arritmias graves que provocam morte súbita e algumas arritmias como a fibrilação atrial, que a gente pode conversar depois, que provocam derrames e coisas desse tipo. Então esse trabalho preventivo junto de esclarecimento junto à população geral, que é essa iniciativa brilhante que vocês estão tendo, e a gente fica muito contente de estar atingindo locais mais distantes e atingindo todo o Brasil, então a gente fica muito contente de ter essa oportunidade. A SOBRAC está estruturada em todo o país, doutor Adalberto? A SOBRAC ela tem uma sede nacional em São Paulo, mas ela é estruturada em todo o país. Inclusive o nosso ex-presidente era um gaúcho de Porto Alegre, que trabalhou de forma muito boa e brilhante aí com a gente. Então é uma sociedade que realmente abrange todo o território nacional. Esse semestre, na verdade, nós tivemos eventos como esse já em Cascavel, tivemos eventos como esse em Manaus, por exemplo. Então, a gente tenta abranger realmente de norte a sul, levando esse conhecimento para todos os colegas. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o evento, doutor Adalberto, previsto para esse final de semana, o Simpósio de Arritmia Cardíaca. Como está organizada essa programação? Na verdade, esse simpósio faz parte de um congresso grande que está tendo em Porto Alegre, que é o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que é o congresso aí da nossa sociedade mãe, que abrange todas as especialidades dentro da cardiologia. E a SOBRAC, por ser uma entidade muito representativa dentro da cardiologia nacional, a gente tem um simpósio específico de arritmias dentro desse congresso, o que é muito importante porque a gente consegue centralizar um tema e atrair os colegas não só que lidam com arritmia, mas o cardiologista geral para poder debater, discutir e
conviver com temas às vezes pouco corriqueiros no seu dia a dia, ou às vezes corriqueiros onde vale a pena uma atualização, uma reciclagem e uma visão de outros colegas a respeito daquele assunto. Então é esse o intuito desse evento, de realmente divulgar, trocar informações, levar informação e conseguir esclarecer dúvidas ao cardiologista geral, que realmente presta assistência à população, às vezes em cidades menores, e que precisa de um pouco de conhecimento de cada área. Bom, durante esse simpósio, nós temos como tema o que o clínico deve saber em termos de arritmias, doutora Adalberto. Exatamente, essa é a função. Quer dizer, frente a um congresso amplo, como é o Congresso Brasileiro de Cardiologias, a gente tem uma quantidade enorme de cardiologistas, quer dizer, que não são subespecialistas em arritmia, ou em coronariopatia, ou em qualquer sub-área que seja. Então, a função desse simpósio é a gente levar temas clássicos da arritmia e debater com especialistas de tal forma que o cardiologista clínico possa aproveitar aquilo para a sua prática diária. Então isso é muito importante, isso é um trabalho que a gente vem se preocupando em fazer já de longa data com um programa de educação continuada que a gente tem trazido um resultado muito satisfatório. Isso divulga a sociedade, leva o conhecimento até o clínico e faz com que a arritmia deixe de ser um tabu, às vezes, para o cardiologista, que antigamente era visto como uma especialidade muito complexa. E hoje o cardiologista lida com isso de forma mais tranquila e consegue conduzir seus pacientes com melhor cuidado. Perfeito. Doutor Adalberto, para que nós, leigos, possamos entender mais sobre esse tema muito oportuno que é a arritmia, que vem, como o senhor falou, levando algumas pessoas a terem morte súbita. Como definir a arritmia? O que ela é? A arritmia, Flávio, é um termo muito amplo. A arritmia, na verdade, define qualquer alteração do ritmo cardíaco. Então, não é porque uma pessoa tem uma arritmia que ela está correndo um risco de vida. Então a gente tem dentro do contexto das arritmias, aquelas arritmias muito benignas, que não trazem risco nenhum, que eventualmente não precisam ser tratadas, e no outro extremo a gente tem aquelas arritmias muito graves, onde às vezes o primeiro sintoma pode ser a morte súbita. Então por isso que é importante a divulgação e o esclarecimento da população nesse contexto de arritmia, quer dizer, quando se preocupar com uma arritmia cardíaca. Bom, vamos começar por aí então, doutor Adalberto. Quando a pessoa deve se preocupar com essas oscilações nos batimentos cardíacos? Então é assim, toda vez que a pessoa tiver uma aceleração do coração de forma desproporcional que lhe chame a atenção, é importante ficar alerta. Não necessariamente esse quadro vai ser um quadro grave, mas pode ser um quadro grave. Quando que a gente fica mais atento frente a essas situações? Quando essas situações trazem sintomas. Quais são os sintomas? Por exemplo, desmaio, isso é muito grave. Toda vez que a gente vê um disparo no coração ou um distúrbio do ritmo cardíaco acompanhado de desmaio, é um sinal que a gente tem que procurar um cardiologista rapidamente. Descendo aí em escalas, a gente pode ter às vezes só tonturas importantes, falta de ar associada a essa arritmia, queda de pressão associada a essa arritmia que às vezes a pessoa detecta. Então nessas circunstâncias a gente tem sempre que procurar e avaliar o que está acontecendo. Outra situação que a gente tem que levar muito em consideração é se o paciente já tem problema cardíaco, quer dizer, se a gente tem distúrbios do ritmo em pessoas que já sabidamente são infartados ou sabidamente têm insuficiência cardíaca ou tem, por exemplo, doença de Chagas, que não é muito frequente na sua região, mas que no Brasil todo tem uma dimensão grande, a gente tem que valorizar mais as arritmias nesses pacientes. E a terceira situação aonde a arritmia deve ser valorizada são naquelas pessoas que já têm na família, familiares próximos, diretos, pais, irmãos, tios, com história de morte súbita, quer dizer, aquela morte repentina, que muitas vezes é colocada como infarto fulminante ou derrame, mas aqueles pacientes tiveram morte súbita jovem, antes dos 40 anos de idade. Então, nessa circunstância, a gente tem que valorizar muito as arritmias cardíacas. E quais são os sinais em que essa patologia aparece, doutor Adalberto? Ela vem de forma repentina ou ela vai gradualmente aparecendo até que a pessoa se dê conta? A gente tem várias formas de manifestação. A gente tem aquelas arritmias que a gente chama de paroxísticas, que são aquelas arritmias que subitamente se instalam e às vezes subitamente desaparecem. Então, quando a pessoa está normal, de repente sente uma palpitação constante, contínua, e isso aí pode eventualmente demorar pouco tempo e demorar horas em algumas circunstâncias ou levar um sintoma em outras circunstâncias.
Mas também a gente tem algumas arritmias que são momentâneas, que são batimentos únicos fora do compasso, que a gente chama de extrasístoles. Então, esses batimentos, o paciente sente o coração como se estivesse falhando, ou muitas vezes o paciente refere que o coração está tropeçando, ou que vai sair pela boca, mas são episódios pontuais, isolados no decorrer do dia. Normalmente, esse sintoma mais frequente, que é muito frequente, são de arritmias mais benignas, e quando esse sintoma se perdura, por exemplo, as taquicardias, aquelas palpitações que ficam por minutos seguidos ou por horas, devem ser mais valorizadas, né? Então essa sensação realmente de descompasso, ela em alguns casos pode ser súbita, durar vários tempos, e em outros casos ela pode ser pontual no decorrer do dia. E existem alguns pacientes que já convivem com arritmias crônicas, onde o coração sai do ritmo e fica fora do ritmo, e às vezes o paciente nem percebe, ou às vezes percebe, mas não incomoda muito, ou já vem tratando, e aí convive com essa arritmia no longo de sua vida. Isso também é outra forma de arritmia que não é raro, principalmente em pessoas de mais idade. Perfeito. Nós vamos chamar no intervalo, em seguida continuamos com o Dr. Adalberto Filho, que está conversando com os nossos ouvintes do programa Vida e Saúde nesta manhã de sábado. Ele que está em São José do Rio Preto, mas que estará em Porto Alegre nesse final de semana, participando desse evento promovido pela Sobrac. Lembramos que o Vida e Saúde tem um gentil oferecimento da Medifarma, sua farmácia de manipulação, e Unimed Alto da Serra, para viver bem a vida. Estamos de volta com o Vida e Saúde nesta manhã de sábado, contando com a participação do Dr. Adalberto Filho, que é diretor científico e o novo presidente eleito da Sobrac para a gestão 2012-2013. Falamos sobre o tema arritmias cardíacas. O senhor falava, doutor Adalberto, no segmento anterior, que muitas pessoas têm tonturas, falta de ar e até desmaios. Para orientar o nosso ouvinte, o que fazer, por exemplo, quando alguma pessoa sente que o coração acelera? Qual é o primeiro procedimento que esse paciente pode fazer? Olha, Flávio, quando essa aceleração, se a pessoa conseguir quantificar essa aceleração, isso ajuda, mas a maioria da população às vezes está ansiosa ou está nervosa num momento desse e não tem o conhecimento e às vezes não tem a tranquilidade para avaliar quanto está essa aceleração. Porque as acelerações do coração, elas podem ocorrer desde uma situação de ansiedade, de susto, e normalmente isso é uma aceleração normal, ou às vezes durante uma atividade física, isso também é uma aceleração normal, mas a aceleração que nos preocupa, que a gente chama de taquicardia, é aquela aceleração súbita, onde a pessoa percebe que o ritmo do coração está acelerado de forma desproporcional para aquele momento ou para aquela atividade que a pessoa está realizando. Então, nessas circunstâncias, isso deve chamar atenção, e a orientação é que procure um pronto-socorro para fazer uma avaliação. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem de arritmias cardíacas, como elas são intermitentes, se a gente não fizer um eletro na hora que a arritmia está ocorrendo, a gente pode não ter alteração nenhuma depois que a arritmia passou. Então, às vezes as pessoas têm crises de taquicardia, mas não vão ao pronto-socorro, às vezes demoram para chegar no pronto-socorro, às vezes demoram para ser atendida no pronto-socorro, e quando vai se fazer o eletro não tem mais nada, porque já acabou aquela arritmia. E às vezes só tem uma taquicardia por ansiedade, uma situação desse tipo. Então, registrar a arritmia é o primeiro passo, isso é muito importante. E quando a pessoa tem sintomas importantes associados a essa arritmia, ou tem aquelas situações que eu já coloquei de doença estrutural cardíaca, como infarto prévio, insuficiência cardíaca, ou história de morte súbita em familiares jovens, essa pessoa tem que procurar uma investigação, deve ser feita uma investigação mais minuciosa, porque ela pode estar correndo risco de vida. Como atender um paciente que está sofrendo uma arritmia e ficou tonto ou até desfaleceu? Qual é o primeiro procedimento para alguém que está perto, doutor Adalberto? A pessoa, obviamente, tem que confortar esse paciente, mas o que a gente orienta é chamar o atendimento médico o mais rápido possível. Né? A gente ou solicitar via SAMU, ou se for possível levar esse paciente até uma emergência, se isso for rápido, de forma breve. Porque o que acontece é, se um paciente desmaia por uma arritmia grave, ou se aquilo é uma parada cardíaca, o tempo é um fator precioso para o atendimento. A gente sabe que nas paradas cardíacas, em média, cada minuto que eu perco no atendimento é 10% a menos de chance do paciente sobreviver. Então a gente teria um tempo aí de 10 minutos para socorrer esse paciente, para ter um sucesso na sua reversão.
Então, o atendimento precoce é muito importante. Então, a orientação geral é melhor a gente correr para um pronto-socorro e chegar lá não ser nada, do que a gente ficar esperando e ver se passa e ser uma situação grave onde a gente está perdendo tempo e perdendo vidas, na verdade, no tratamento desse paciente. Bom, esse problema, ele é muito comum entre os brasileiros, doutor Adalberto? Qual é o dado atual que a Sobrac tem nesse sentido? Na verdade, esses são dados mundiais. A morte súbita, ela acomete a população moderna de forma importante. Vem sendo feito um trabalho grande aí de conscientização, de prevenção e de abordagens em todos os aspectos para que isso não aconteça, ou para que a gente reduza isso e o sucesso vem aparecendo. Mas é uma entidade que merece vamos dizer assim, um cuidado grande, porque o problema da morte súbita é que a gente não tem, às vezes, chance de aguardar o segundo episódio. A gente tem que prevenir o primeiro. E isso faz com que a sua prevenção seja muito importante nesse contexto. Doutor Adalberto, nós falamos de alguns aspectos que podem levar a pessoa a sofrer da arritmia, inclusive o aspecto congênito, o histórico familiar, a ansiedade, alguma situação de estresse. Qual é a causa mais frequente ou quais as causas mais frequentes da arritmia? A causa mais frequente de arritmia hoje, das arritmias graves principalmente, elas estão relacionadas normalmente a problemas estruturais cardíacos. Então, por que a gente às vezes se comove com notícias de televisão, jornal, onde um atleta tem uma morte súbita, né, que o atleta é tido como um exemplo de vida saudável e de vida regrada, e de repente, por que esse indivíduo faz uma parada cardíaca durante uma atividade física que ele está fazendo? O que acontece é que tem alguns tipos de cardiopatias que não foram diagnosticados. O paciente não sente nada e está exposto ao risco. E a atividade física, para quem está exposto a esse risco, ela pode ser um fator desencadeante de arritmias cardíacas. Isso não quer dizer que a atividade física faça mal, pelo contrário. A atividade física, ela salva muito mais vidas do que ela mata. O problema é que as vidas salvas pela atividade física não saltam aos nossos olhos da mesma forma quando morre uma pessoa fazendo uma atividade física. Mas o que precisa ser feito é um rastreamento adequado nessas pessoas que fazem esporte rotineiramente, que fazem atividade física rotineiramente, na tentativa de se tentar, na tentativa de se excluir riscos relacionados a essa atividade física que a pessoa exerce, né? Perfeito. Doutor Adalberto, existem equipamentos que podem monitorar o coração para que registrem as arritmias? A gente tem vários equipamentos nesse sentido hoje disponível aí no mercado e no meio médico. O primeiro equipamento muito importante, muito simples de ser utilizado é o próprio eletrocardiograma. Às vezes basta um eletrocardiograma em repouso para a gente detectar um risco de uma pessoa e falar, olha, isso precisa ser tratado assim, ou o esporte não pode ser feito, ou cuidado com isso. A gente só por um eletrocardiograma inicial, às vezes isso é possível. Não é frequente, mas é possível. Além disso, a gente tem como monitorizar o ritmo cardíaco durante esforço físico. Por exemplo, o teste ergométrico que é feito nas esteiras ou em bicicleta, que a gente tem o monitoramento do coração durante a atividade física. E se o paciente tem alguma arritmia que é facilmente desencadeada pelo esforço, isso pode ser registrado, avaliado e conduzido da forma mais segura. Além disso, a gente tem alguns aparelhos, que são aqueles gravadores de Holters, que ficam 24 ou 48 horas monitorando, gravando continuamente o ritmo cardíaco do paciente, que também permite uma avaliação por um período de tempo maior. E além disso, a gente ainda tem alguns gravadores de eventos, que a gente chama, que são aparelhos que ficam com o paciente, às vezes, uma semana, 15 dias, monitorando o ritmo cardíaco, e na hora que o paciente tem um sintoma, ele aperta um botão e aquele eletro daquele momento fica gravado, correlacionando muito bem o sintoma com o eletrocardiograma. E em casos mais extremos, esses gravadores podem ser implantados no corpo, como um marca-passo, e aí fica ano e meio implantado, aguardando um evento, e na hora que o paciente tem um evento, ele consegue acionar esse aparelhinho para que ele grave em sua memória aquele eletro também e possa fazer o diagnóstico. Então, formas de monitoramento tem muito, e isso permite que a gente, aos poucos, dentro da indicação de cada um dos métodos, chegue ao diagnóstico daquele paciente que tem alteração do ritmo cardíaco. Doutor Adalberto, a obesidade é um fenômeno mundial. O Brasil também está preocupado com essa questão. Que relação nós temos entre a obesidade e até mesmo a hipertensão com a arritmia cardíaca?
todas as vezes que a gente tem um desajuste do metabolismo normal do organismo, a arritmia pode ser uma manifestação em consequência desse desajuste. Então, uma pressão alta, a obesidade, uma diabetes mal controlada, um colesterol mal controlado, a gente sabe que tudo isso acaba colaborando para o aumento das arritmias cardíacas no paciente. Então, todo controle de vida saudável é bem-vindo também para o controle das arritmias. Algumas arritmias, como a fibrilação atrial, que é uma arritmia que vai aumentando sua prevalência com a idade, essa arritmia que provoca, que é a principal causa de derrame na população, essa arritmia ela pode ter um relacionamento grande com a obesidade, às vezes com a apneia do sono também, que também está relacionado às vezes com a obesidade. Então, é todo um contexto global do corpo que a gente tem que conduzir para que a gente tenha um equilíbrio, e nesse equilíbrio também vai estar um controle do ritmo cardíaco. Nós falamos sobre as causas, falamos sobre o diagnóstico da arritmia, são várias as causas, o senhor salienta. E as formas de tratamento, doutor Adalberto, o que a ciência médica hoje disponibiliza para ajudar esses pacientes? O tratamento da arritmia cardíaca nos últimos 20 anos, Flávio, cresceu de forma muito importante. Até 30 anos atrás a gente só tinha alguns fármacos para poder tratar a arritmia, e mesmo assim, com o passar dos anos, se descobriu que alguns desses fármacos pioravam, na verdade, causavam mais risco do que benefício. De 30 anos para cá, começou a surgirem novas formas de tratamento. E uma delas é o tratamento invasivo por catéter, que a gente chama de ablação por catéter. Isso revolucionou o tratamento de algumas arritmias. Não são, obviamente, de todas as arritmias, mas de algumas arritmias, que a gente consegue, como se fosse um cateterismo pelas veias e artérias, a gente introduz catéteres até o coração, na cavidade do coração, faz um mapeamento elétrico desse coração com esses catéteres, localiza-se os pontos responsáveis por essas arritmias, e com pequenas aplicações de energia, chamada radiofrequência nesses locais, a gente consegue desligar, entre aspas, esses pontos de arritmias, fazendo com que o paciente fique curado, não tenha mais sua arritmia. Então isso foi um avanço muito grande para o tratamento das arritmias, principalmente aquelas arritmias paroxísticas de pessoas saudáveis com coração normal, onde o defeito é só elétrico, onde o problema é só elétrico. E num outro extremo, a gente tem os dispositivos implantáveis, que são os cardioversores desfibriladores implantáveis, que são um marcapasso de última geração, vamos assim dizer, que além de fazer o coração bater quando ele está muito lento, ele detecta uma arritmia grave que iria matar aquele paciente por ser muito acelerada, e o próprio aparelho já dispara um choque dentro do coração, revertendo essa arritmia. Então, aquele choque de filme, de televisão, que a gente vê ser aplicado por fora do tórax para cardioverter o paciente, para salvar a vida do paciente, esse aparelho já faz internamente, num intervalo de segundos, evitando que esse paciente possa não chegar a uma emergência, possa não ter um resgate adequado, possa não ter um aparelho disponível. Então, ele salva a vida do paciente. Isso foi um avanço muito grande, e aí principalmente para aqueles pacientes que já têm doença no coração, pessoas infartadas, pessoas com doença de Chagas, com insuficiência cardíaca e cardiomiopatia hipertrófica e coisas desse tipo, que são arritmias, que são cardiopatias mais graves. Nós sabemos que uma das bandeiras de luta da SOBRAC é fazer com que a população tenha acesso a essas tecnologias e que os hospitais disponibilizem desses equipamentos para o público em geral. Isso nem sempre acontece, doutor Adalberto. Os hospitais, obviamente, devem ter esse aparelho, porque faz parte do processo de ressuscitação. O que a gente tem se dedicado muito quando a gente faz esse simpósio de arritmia, a gente normalmente nas cidades a gente também realiza uma atividade para os leigos, para a população geral, em shoppings, em praças, em locais onde a gente possa ter uma visibilidade maior, onde a gente ensina a população como agir frente a uma situação dessa. Porque hoje em dia é lei no Brasil, e isso tem sido cobrado, locais que têm uma aglomeração grande de pessoas deve ter um desfibrilador desse disponível para que se salve a vida das pessoas. Não o implantável, obviamente, mas aquele externo. Então hoje shoppings normalmente tem, o campo de futebol deve ter, os estádios, né, para o público, não só para os jogadores, e assim por diante. Então a população tem que estar habituada a isso. A gente teve recentemente uma história no metrô em São Paulo, onde uma pessoa foi salva porque se pegou esse aparelho e se deu um choque e salvou a vida daquela pessoa que tinha tido uma parada cardíaca no metrô.
Então isso é o que a gente almeja como objetivo de tratamento e de prevenção, quer dizer, o atendimento rápido, precoce e o recurso estando à disposição dessa população. E para isso precisa de um treinamento, para isso precisa de um esclarecimento, precisa saber que aquilo ali está à disposição para poder salvar a vida dos colegas. Doutor Adalberto, nós, claro, teríamos muitos outros temas para falar dentro da arritmia cardíaca. O senhor nos trouxe algumas dessas importantes informações que serão tema também dos debates dentro do simpósio de arritmia, que está inserido no 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia, previsto para Porto Alegre. Nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade de atender o nosso convite. Muito obrigado, doutor Adalberto. Eu que agradeço a oportunidade e lembro que em novembro nós teremos outro evento em Porto Alegre da Sobrac também, que é o PRECOM, o Programa de Educação Continuada, e junto com esse evento deve ter uma atividade ao público leigo também, então as pessoas se informem que às vezes quem estiver por lá pode aproveitar desse momento nos dias 11 e 12 de novembro, que vai ser esse evento também em Porto Alegre. Eu que agradeço a oportunidade da Rádio Cacique e fico contente de estar podendo levar essa informação a várias partes do Brasil, e essa iniciativa de vocês realmente deve ser muito incentivada, e eu que agradeço. Muito obrigado. Ouvimos no Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, o Dr. Adalberto Filho, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, falando sobre esse importante assunto. Ele que é o futuro presidente da Sobrac na gestão 2012-2013. O programa Vida e Saúde agradece a atenção de todos, dos nossos patrocinadores, Medfarma, sua farmácia de manipulação, e Unimed Alto da Serra, para viver bem a vida. Nós voltaremos sábado que vem, se Deus assim nos permitir, aqui no programa Vida e Saúde, que leva ao ar esses temas todas as manhãs de sábado. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos, e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na Cacique.